Perfeito, gente. Então, a partir de agora, a gente dá início à nossa gravação, não é? Como sempre, a gente avisa, quem não quiser aparecer na câmera não tem problema nenhum, né? Algumas pessoas são mais tímidas e não há problema nenhum nisso, só desligar a câmera, tá? Na noite de hoje, o Guilherme vai continuar o capítulo de semana passada, não é isso, Guilherme? E antes de passar a palavra para ele, eu vou só sugerir a vocês que coloquem um copo d'água aí, para ser fluidificado ao longo do nosso estudo, né? É sempre bom. Obrigado, Anderson. Boa noite, Jorge, João. Boa noite, seu Washington. Boa noite, Reginaldo. Os que estão aqui agora online. E boa noite a todos que, no seu tempo, de acordo com sua disponibilidade, vão ouvir, seja de forma sequencial ou pausando ali ao longo do dia, lá no YouTube ou em outra plataforma. Bom, terceira semana do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo dos bem-aventurados os aflitos. Sugiro àquela pessoa que está só nesse vídeo, que, se possível, que dê uma olhadinha nos últimos 2 vídeos que estão no YouTube, até mesmo porque a nossa proposta é fazer um estudo sequencial. Então, a gente segue os capítulos, então, enfim. Kardec, através das instruções dos Espíritos, seguiu uma ordem lógica e que, para nós, nos auxilia muito na compreensão do Evangelho. E essa ordem não é à toa, mas, enfim. Mas se tiver com vontade de só ouvir esse aqui, ouve. Mas sugiro depois que vejam os demais. Bom, antes mesmo de iniciar, assim como na semana passada, eu vou tentar pegar lá do capítulo que é o 28, que é o último capítulo, penúltimo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que são colocadas preces. E a gente até fez na última temporada, e eu vou tentar sempre linkar, quando for aí a minha oportunidade de conversar com vocês, linkar uma prece com o tema do dia. E eu peguei a prece que está no item 71, dentro do capítulo 28, que é a prece por um suicida. A prece é a seguinte: sabemos, ó Deus, qual sorte que espera os que violam as tuas leis, abreviando voluntariamente seus dias. Mas sabemos também que a tua misericórdia é infinita. Digna-te, pois, de estendê-la sobre a alma do suicida. Possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a amargura dos sofrimentos que esta pessoa está experimentando, por não haver tido a coragem de aguardar o fim de suas provas. Espíritos bons, que tendes por missão assistir aos infelizes, tomai-os sobre a vossa proteção, inspirai-lhe o pesar da falta que cometeu. Que a vossa assistência lhe dê forças para suportar com mais resignação as novas provas, porque haja de passar, a fim de reparar a sua falta. Afastai dele os espíritos maus, capazes de o impelir novamente para o mal e prolongar-lhe os sofrimentos, fazendo-o perder o fruto de suas futuras provas. A ti, cuja desgraça motiva as nossas preces, que a nossa comiseração possa amenizar as tuas amarguras e fazer que nasça em ti a esperança de um futuro melhor. Nas tuas mãos ele está. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechado aos corações endurecidos. Bom, é com essa prece que eu emendo e peço que também elevemos o nosso pensamento a Deus e que em mais uma semana de oportunidade, em que estamos juntos, estudando mais um pouco do Evangelho através da doutrina espírita, e que as instruções dos Espíritos aqui codificadas por Kardec nos inspirem a nos melhorarmos,
que as nossas atitudes sejam mais pautadas pela calma, paciência, caridade, bondade. Que saibamos ser resilientes e, sobretudo, entender as causas das nossas aflições e, com elas, fazer matéria-prima da nossa reforma íntima, da nossa evolução e do nosso progresso espiritual. Bom, sejam todos bem-vindos novamente. Dessa vez eu não vou me prolongar sobre um resumo dos últimos 2 encontros. Vou só pegar as palavras-chave, que eu acho que pelo menos dá um despertar na nossa memória, que no primeiro dia, na primeira semana do nosso encontro, eu me propus a explicar e a conversar com todo mundo sobre os 2 vocábulos, os 2 termos que juntos formam o título desse capítulo, que é bem-aventurados e que é os aflitos. Então, basicamente, eu propus que nós pensássemos e víssemos os conceitos dentro do próprio dicionário espírita, que é um livrinho muito bacana, do que é a bem-aventurança e do que é a aflição. Na segunda semana, já com essa base proposta, nós nos dedicamos a entender especificamente a aflição e separá-la da aflição que é desta vida, do presente, a causa presente das aflições, não confundi-la com provas e expiações ligadas a vidas passadas, a outras vidas, que não seja a vida presente, e também diferenciá-la das causas anteriores à aflição. E, para tanto, mostrou-se fundamental que a gente falasse de um dos princípios espíritas, que é a reencarnação e a multiplicidade, ou enfim, as reencarnações e a vida eterna do espírito. Que, com base nisso, existe uma diferenciação muito grande do que nós entendemos como justiça divina, como fé, como causas, provas, expiações, aflições, como isso funciona para aqueles que são espíritas. Que, enfim, em resumo, é a gente não parar naquela frase de que foi porque Deus quis, foi porque tinha que ser. A gente dá um passinho a mais para pensar, refletir, que a gente já tem instrumentos suficientes através da terceira revelação e do Espiritismo, que para a gente entender um pouco mais sobre isso. Ainda que a nós não seja possível compreender complexidades ligadas a vidas mais evoluídas que as nossas, em outros mundos, em outros planos, ainda assim a gente tem bastante coisa para lapidar aqui e a codificação e o espiritismo nos dá bastante fundamento para isso. Então, assim, estudar as obras básicas, o Pentateuco, é muito necessário, porque ele é elemento fundamental. Então, vamos prosseguir. Aí eu comentei com vocês no final da última semana que eu ia partir para a ideia não, né? Para os pontos da aflição, que a gente falou da bem-aventurança, da questão da resignação, da questão da fé esclarecida, da fé que seria a fé mais um esclarecimento, é uma fé espírita, né? Uma fé junto com uma lógica, uma compreensão. E a gente viu ali a questão das aflições, e neste capítulo Kardec coloca sobre a loucura e sobre o suicídio. E dentro de todos esses, falando dos tormentos, da desgraça, da melancolia, lembrando sempre da questão da bem-aventurança. Não coloca isso como uma forma de penúria, como uma forma de lamento, de tristeza. Coloca isso como formas de aflições, que são provas ou expiações, que somente através delas, nós, espíritos imperfeitos, neste plano evolutivo, só através desses elementos, dessas matérias-primas, a gente vai conseguir a evolução. Então, é que a gente receba as aflições, ainda que aparentemente tristes e que nos tragam uma melancolia naquele momento, uma sensação de injustiça,
que a gente saiba reconhecê-la e de uma forma até catártica, de uma forma muito expansiva, evoluída, que a gente tenha alegria e a gente aprenda a agradecer pelas aflições que nos são colocadas, porque elas são degraus para a nossa evolução. Mas, dentro desse capítulo, existem esses dois pontos: o suicídio, a loucura, a melancolia, a aflição, o desespero, a desgraça, que muitas vezes são colocadas para nós, né, através das nossas palavras, do que nós entendemos pelo senso comum de que isso significa, que seriam causas que estariam presentes naquelas pessoas que desistem da própria vida, que encurtam sua passagem por este mundo, ou aquelas pessoas que, por uma pressão absurda, o próprio espírito ou ela própria acelera a sua desliga a sua ligação com a sanidade. Enfim, antes de falar especificamente do suicídio e da loucura, eu queria propor inversão e ler o ponto que está lá no item 23. Eu estou dentro do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e antes de falar do suicídio e antes de falar da loucura, eu gostaria de falar dos tormentos voluntários, da desgraça real e da melancolia. Os tormentos voluntários, item 23. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra, sem mescla, sem mistura. Felicidade pura, a gente já sabe, tem até um capítulo com esse nome. Felicidade não é deste mundo. Vamos em frente. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, o homem, né, aqui na vida terrena, pelo menos gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes, um prenúncio, uma amostra grátis dos gozos celestes, estes imperecíveis. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que se é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Quem falou isso foi o espírito de Fénelon, em 1860, lá em Lyon. Só para vocês se habituarem também, o pessoal que vai assistir agora, depois, sempre ao final dos capítulos, sempre não, tem poucas exceções aí no Evangelho segundo o Espiritismo, mas ao final dos capítulos existe ali um grande capítulão que chama Instruções dos Espíritos, onde alguns espíritos foram, enfim, colhidos esses relatos, Kardec, pela equipe dele, falam assuntos que têm a ver com o título, né? E nesse caso aqui é Bem-aventurados os aflitos, mas, enfim, são temas ligados a isso, mas são rapidinhos, eles não são totalmente concatenados. Esse aqui foi o Espírito de Fénelon falando dos tormentos voluntários. Por que eu trouxe os tormentos voluntários? Porque tem muito a ver com essa nossa noção de urgência, com essa nossa noção de pressa, sobretudo, acredito eu, asseverado pelo mundo que a gente vive hoje. Essa noção de concorrência, de ser melhor, de a todo momento não aparentar triste, ser melhor do que o outro, isso. E a ligação ao materialismo, muito mais presente hoje em dia, onde o acúmulo de riqueza metálica, material, em dinheiro, hoje dinheiro virtual, possibilidade, o status,
Isso são os pontos, os fios de ouro, o pote de ouro no fim do arco-íris ali, que o homem terreno atual procura, coloca como objetivo. Enfim, essa é a felicidade que lhe traz um pouco de satisfação momentânea, ela não é a felicidade que você experimenta no mundo celeste. Então, pelo contrário, ela não vai te trazer felicidade. Ela vai gerar débitos porque você está indo no caminho contrário, você está se distanciando do que efetivamente seria a felicidade celestial. Então, isso é causa que colocando são os tormentos voluntários. Está dentro daquilo que a gente conversou em relação às aflições atuais. Não é de outra vida. Só é você quem está criando, está procurando um lugar errado e está indo no caminho contrário e está achando que é o certo e vai continuando. Está cada vez mais se afastando, vai ficar mais difícil retornar. Isso gera aflição, isso te afasta, ou melhor, isso promove um afastamento de espíritos bons, espíritos que lhe querem bem. Eles também vão tendo dificuldade de estar com você. Aí eu vou passar para o segundo ponto, que é o item 24, que é pelo espírito de Delfina de Girardin. Em 1861, em Paris, item 24. Toda a gente fala da desgraça. Toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Em resumo, as desgraças que comumente, no senso comum, nós entendemos como desgraça, não é. Somos nós, os homens desgraçados. Não é. Eles a veem na miséria, nos homens desgraçados, no fogão sem lume, no credor que o ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro, que é basicamente o caixão, tá? Procurei o significado dessa palavra. Na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejar envolver-se em púrpura e mal oculta sua nudez sob os atrajos da vaidade. A tudo isso, e a muitas coisas mais, se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que do próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo bem. Seguindo, dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mais que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Aqui, por que eu trouxe isso em relação à desgraça? Que é a nossa falsa impressão. Então tem aquela nossa falsa impressão dos tormentos voluntários e agora tem uma falsa impressão do que é desgraça. A gente fica reclamando e reclamando e reclamando de coisas que, enfim, perto da vida que o espírito tem, da sucessão de encarnações que você já teve para chegar até aqui, como um formato humanoide consciente, com livre-arbítrio e tudo, e a quantidade de vidas que você vai ter enquanto encarnado aqui ou em outro plano, isso é um lampejo, isso é um cisco. E a gente foca aqui, o que o espírito da Delfina de Girardin está falando para a gente? Que o que nós entendemos como desgraça, a gente só entende dessa forma porque a gente vê o hoje, está voltado os olhos para o presente. Mas que a verdadeira desgraça é a consequência daquele ato funesto que você faz. Então, aquilo que a gente disse dos tormentos voluntários, que é você ir por um caminho, buscar a felicidade material, buscar os prazeres terrenos, mundanos, a verdadeira desgraça é a consequência desse seu ato.
não é a tempestade. Aquela até dá o exemplo da tempestade, que eu achei bacana, né? Alguém olhando uma tempestade que arranca uma árvore vai falar, nossa, que desgraça, arrancou a árvore. Se você olha pela perspectiva que você está ali, o recorte, né? Quando a gente vai fazer um TCC, vai fazer uma dissertação, a gente aprende muito a fazer o recorte metodológico, recorte temporal. Ou seja, você tem uma visão de acordo com o tempo e o modo do seu observador. Então, para nós, isso é desgraça, mas não. Desgraças são mais as consequências dos atos funestos. Novamente, agora eu entro na questão da melancolia, que é, para a gente falar da melancolia dentro do Espiritismo, dentro desse capítulo, eu acho bem bacana que a gente tenha refrescado na memória a questão da aflição, essa questão da desgraça real, da aflição presente, e, enfim, dessa nossa resignação e dessa nossa fé esclarecida. Que, enfim, no oposto disso, aquela pessoa que está com a fé bem abalada, que está com uma visão bem deturpada do mundo, está achando desgraça onde não tem, está contribuindo para os seus tormentos, essa pessoa vai ficar muito mais próximo de uma sensação, de um estado de melancolia. E antes de entrar nesse ponto, especificamente da melancolia, nesse capítulo, eu queria só fazer um apanhado, porque eu acho muito curioso, porque eu até estou estudando isso, né? A melancolia. A melancolia é uma palavra, é uma junção de palavras, né? Muito antiga mesmo, bem antes de Cristo, do grego, vem do grego isso, e isso fica mais presente para nós, pelo menos, né? Isso vem até hoje, a ideia de melancolia que nós pegamos emprestado muito da psicanálise. Freud fala muito da noção de melancolia, a psicologia fala muito da noção de melancolia, a equipara luto, mas tem uma diferença aí, que eu vou tratar aqui, que é lá atrás, existia ainda na medicina de Hipócrates, a medicina mais antiga, né? A formalmente mais antiga, o pai da medicina, Hipócrates. A medicina dele tinha a noção de que os humores, o ser humano, ele se baseava, assim como os elementos da Terra, água, fogo, ar, tudo, ele se baseava num equilíbrio entre fluidos. Seria o fluido sanguíneo, a bile, a fleuma, enfim, são os 4 fluidos. Deixa eu ler aqui. Fluido sanguíneo, que, enfim, é mais ligado às sensações de humores de alegria, otimismo. Então, a pessoa, à época, né, falava que tinha um fluido sanguíneo mais acerbado, era aquela pessoa alegre, efusiva, mais inconsequente também, ao mesmo tempo. Quando a pessoa era mais fleumática, né, com o elemento fleuma mais aflorado, são essas pessoas um pouco mais apáticas, mais tímidas, mais lentas, que estão mais cansadas. Tem o fluido que era ligado à questão da bile amarela, que era o fluido da cólera, que eram as pessoas que tinham a irritabilidade mais intensa, enfim, mais rápidas, né? E o fluido negro, né, que era a melancolia, que era a junção dessas duas palavras, que é melan e colis. Colis é o próprio fluido, a bile, que, enfim, era o fluido, teoria dos fluidos, teoria dos humores. 4 fluidos, um dos fluidos, a melan, que é o negro, fluido negro, este sim, que era ligado a uma introspecção, a uma tristeza, uma pessoa que não queria se enturmar com ninguém. Então, assim, de acordo à época, né, a pessoa olhava, chegava lá na medicina de Hipócrates com um médico e simplesmente o diagnóstico, naquelas limitações científicas à época, elas falavam, não, essa pessoa está com um desequilíbrio fleumático, ela está com um desequilíbrio no fluido da cólera, no fluido amarelo. Enfim, as pessoas apáticas que geralmente se suicidavam eram colocadas com um desequilíbrio melancólico. Isso foi pego emprestado, Freud, e ele tem um livro só sobre isso, que chama O Luto e Melancolia. Ele é de 1917. Onde Freud defendeu que a melancolia e o luto eram reações muito parecidas, porque ambos estavam ligados à perda. Muito embora, com o luto, a noção de perda era ligada a um objeto determinado. Eu perdi um parente, perdi uma oportunidade, eu perdi a minha alegria.
Então eu perdi algo que eu tinha ou que era determinável, que era palpável. Se alguém me perguntasse por que eu estou de luto, eu ia saber explicar. Ao passo que a melancolia é um vazio daquilo que você nunca soube o que é. É uma falta de um objeto, é algo que toma o ser humano e que é tão mais grave porque é uma tristeza que você não sabe como sair daquilo, que é um sentimento de perturbação, que é um sentimento que a ajuda, ela não é objetiva, nem remédio, nem basicamente você conversar com uma pessoa, e que ela é muito voltada para si, porque para você sair do primeiro estágio da melancolia, antes você precisa de um autoconhecimento, você precisa determinar um pouco mais o que é essa falta. E há relatos, você pega ali relatos de suicida, muito nas cartas de Chico Xavier, tem o livro A Memórias de Suicida, que relata muito esses sentimentos quando os suicidas falam que eles não entendiam por que estavam daquela maneira. Eles estavam perturbados, era um sentimento melancólico, era uma falta não sei de quê, era uma necessidade urgente de dar fim a um sentimento que não era palpável. Enfim, você se deparar com isso em reuniões mediúnicas ou até mesmo entre pessoas encarnadas, você, às vezes, ao tentar ajudar, você fica também sem ação. E o quanto é importante nós, espíritas, ou as pessoas que tratam com os males da psicologia, como é importante que haja imensa sensibilidade ao tratar com essas pessoas. Então, não é o ponto de culpá-las, não é o ponto de apontar dedos para essas pessoas, que na maior parte das vezes ela não tem conhecimento do porquê, ela não sabe te explicar o porquê que está naquela condição. É óbvio que nós sabemos, um pouco mais de estudo, que ela é a principal causadora daquele momento que ela está vivendo, que é possível a ela carregar aquele fardo, passar, é necessário que ela passe por esse tormento, é necessário que ela passe por essa expiação, por essa prova, mas é pesado o fardo para ela, novamente, na visão de desgraça que ela tem, olhando para o presente, pode lhe parecer impossível de carregar. Então, vamos falar aqui especificamente da melancolia neste capítulo, que é pelo espírito de François de Geneve. Item 25. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar a vida amarga? É que o espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resiste com a energia e essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não as busqueis neste mundo, e agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos detêm, mantém cativo o espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicado à vossa família, quer degredo à aprovação, exonerando dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações, tribulações, sede fortes e corajosos para suportar. Afrontai resolutos. Dura um pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles,
vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. É bem forte essa passagem de François Geneve. É dentro das aflições, falando aqui de uma forma extremamente caridosa e sensível, que é basicamente estender a mão, é falar para o espírito que está em melancolia, de que você pode não entender o porquê está aí, até mesmo porque você, com esse desequilíbrio do espírito com o corpo, que para você vira uma prisão, algo se abate com você com tamanha força, que ao final das contas é necessário só falar para você que tenha força, tenha fé, sustente, existe um propósito, existem pessoas que lhe zelam, existem as pessoas que zelam por uma fortificação, por uma coragem, ainda que seja para suportar um júbilo, suportar uma prova que esteja te deflagrando dor física. Às vezes é a resistência, é a força, é estender a mão, sem basicamente querer curar a pessoa, que neste capítulo mesmo fala da questão de você encurtar, seja auxiliando no suicídio, ou seja, encurtar resolvendo algo que é uma desgraça que você, junto com a pessoa, achou que é uma desgraça, mas não é. É uma prova, uma expiação. Como você, que está ali de fora tentando ajudar, às vezes vai pela lei do menor esforço e pronto, só ajuda para a pessoa parar de chorar, só ajuda para a pessoa parar de falar na sua cabeça. É dessa forma, existe também a nossa resignação enquanto pessoas somos procuradas por aqueles que estão em desequilíbrio e melancolia. É fundamental uma pessoa em melancolia, não só em questões psicológicas, mas em questões espirituais, às vezes por si só, seja por obsessão, seja por algum outro fenômeno de obsessão, de influência espiritual, ela não tem condições sozinha de saber-se nessa situação e de sair dela. Então, as casas espíritas são fundamentais, as outras casas de caridade são fundamentais, e os médicos também são fundamentais, a ciência humana também é fundamental. E é necessário que todos nós tenhamos sensibilidade para com essas pessoas, sobretudo no momento que nós vivemos atualmente, que está nos forçando à clausura, nos forçando ao isolamento, nos forçando a algo que a maior parte de nós não éramos acostumados, que é conviver com a gente mesmo, que é olhar para dentro da nossa imensidão, olhar para dentro do nosso abismo. Se a gente olha para dentro do nosso abismo e entende que a vida é só essa, que eu estou perdendo tempo ficando em casa, estou perdendo tempo, nossa, a vida está passando, olha, poxa, caramba, eu não estou produzindo, poxa, eu não estou trabalhando, eu não estou estudando, não estou isso, oh, meu filho não está indo na escola, as coisas, pô, o tempo está passando, caramba, mas é muito tempo assim, são 1 ano e meio, 2 anos, tudo bem, também sejamos resilientes com um sofrimento humano que nos causa, uma aflição humana dessa, algo que nós entendemos como desgraça, né? Mas se nos fosse permitido, se nos fosse possível expandir a consciência e olhar lá de cima, o espírito mais evoluído olhar lá de cima, ele vê o todo, ele vê o porquê que isso está acontecendo, ele vê pontos de ligação que a nós não é possível ainda intrincar. Então, eu queria conversar isso da melancolia, do que nós entendemos como desgraça, o afastamento que nós fazemos daquele amor e daquela felicidade que é a felicidade que mais se aproxima da felicidade celeste, não na vida material, no acúmulo, para falar especificamente sobre palavras de motivação à vida. Muito mais do que falar sobre suicídio, é falar dos motivos de viver. Ainda que essa vida, para nós, pela nossa noção, pelo nosso senso comum, seja desgraçada, seja uma vida eivada de desgraças para nós, nossa concepção terrena. Seja uma vida melancólica, uma vida que não merece ser vivida. No item 17 do Evangelho segundo o Espírito, Espiritismo, capítulo 5, fala o seguinte: o espírita tem vários motivos a contrapor a ideia do suicídio.
A certeza de uma vida futura e que, sábio ele, será tanto mais ditosa quanto mais inditosa e resignada haja sido na terra. A certeza, novamente, aqui existe uma proporção de quanto maior a aflição que você soube levar, a aflição como uma espécie de degrau, de catapulta, quanto maior foi esta aflição, significa que a cruz que você conseguiu carregar, você tinha no potencial de carregar e você conseguiu carregar de uma forma ditosa, de uma forma bem-aventurada, quanto maior essa aflição, maior o seu caminho para mais próximo de uma felicidade celestial. É isso que está dizendo. Quanto mais ditosa, será mais ditosa a sua vida futura, quanto mais inditosa for a sua vida na Terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a um resultado oposto ao que você esperava, que se liberta de um mal para incorrer no mal pior, mais longo e mais terrível. Que se engana imaginando que, com o matar-se, vai mais depressa para o céu. Que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objetos de suas afeições e aos quais esperava encontrar. Donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrária aos seus próprios interesses. Existe até um capítulo existe um item nesse mesmo capítulo que fala daquela pessoa que abrevia sua própria vida com o propósito de se encontrar com aquelas pessoas que já se foram. E é isso também, é algo que, sobretudo para os jovens, e eu me incluo nessa, tá? Sobretudo para os jovens, é muito difícil de você virar essa chave e de entender isso sem a experiência que os anos te traz. Que é a falta de referência para as pessoas idosas, que é para as pessoas que já viveram bastante a sua vida, já até avançaram na expectativa de vida do brasileiro médio, né? Aí os 76 anos, com 80 e pouco, 90 e pouco, ela olha ao redor, ela não vê mais referências da sua vida. Ela não vê os amigos que tinha, ela não vê os familiares que tinha, ela não vê a padaria que ela sempre ia, o mercado que ela sempre ia. Isso é uma sensação de vazio, de desligamento, uma sensação como se ela fosse uma intrusa na própria vida. Essa sensação, muitas vezes, também a causa é relatos, né, de suicidas, dizendo que ela quer abreviar isso, que ela quer se reencontrar com as pessoas ao quais ela tinha e criou afeição na vida. Ela quer se reencontrar com a mãe que já se foi, com o pai, com o irmão, com o familiar, com o amigo que já se foi, que ela não aguenta mais ficar sozinha. Mal sabe ela que todas essas pessoas por quais ela teve afeição estão do lado dela. É através dela que está aqui, viva, encarnada, que essas pessoas também se comunicam, que essas pessoas estão num lugar melhor do que ela. Essa é uma causa que, nas cartas que Chico escreve dos suicidas, é muito recorrente, do suicídio de pessoas mais velhas já. Bom, é o que fala aqui, né? Esse finalzinho, pelo menos. Eu trago a pergunta 957, lá do Livro dos Espíritos. A pergunta que Kardec faz ao espírito é a seguinte: quais, em geral, com relação ao estado do espírito, são as consequências do suicídio? A resposta: muito diversas são as consequências do suicídio. Não há penas determinadas. E, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar, que é o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos,
Depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interrompeu. Então, deixa eu falar só dessa questão do desapontamento. Desapontamento, ao meu ver, pelo que eu entendi aqui, pelo que eu li também um pouco a mais sobre essa questão, é simplesmente a frustração. O suicida acredita que vai se livrar daquela melancolia, daquela tristeza, e simplesmente vai estar criando uma maior, mais longa. O suicida acredita que ele vai se reencontrar com as pessoas amadas e não se reencontra. Ele acredita que vai se libertar das chagas do corpo e muitas vezes essas sensações vestigiais que o corpo, a carne, lhe trazia, vai continuar pelo Vale do Suicídio, pelo Vale dos Suplícios, onde lá nas memórias de um suicida é relatado, são palavras muito duras, são relatos muito densos nesse livro. Enfim, esse para mim é o desapontamento. Porém, assim como a lei da justiça divina, da causa e da consequência dessa relação, não é para todo mundo a mesma pena. Aliás, vamos lá, não vou nem usar esse termo, foi usado aqui, não apenas determinado. Mas, enfim, não há a mesma correspondência para todas as formas que uma pessoa abrevia a sua vida, de acordo com as circunstâncias, ela vai expiar isso de uma forma diferente. Existem, vamos colocar aí, condições que vão superlativizar e minimizar essas perdas, mas em todos os casos haverá desapontamento. Porém, é necessário se afastar da pena eterna. Não existe pena eterna. Para nós que estudamos o Espiritismo, não existe você ficar no inferno o resto das suas vidas. Não existe você ir para o limbo, na visão católica, e ficar lá para o resto da sua vida. Não existe você sofrer por toda a eternidade por ter cometido o pecado maior, que é o suicídio. Dito dessa forma. Não é assim. E não é uma passagem. São inúmeras passagens que, quando Kardec, através do Espírito, seja o Chico, seja outros médiuns que psicografaram, espíritos muito conhecidos, muito evoluídos, com uma expansão de conhecimento muito grande, uma evolução espiritual muito grande, sempre não ligam o suicídio a um lampejo de esperança, a expiação, a possibilidade de, em outras vidas, ainda que mais pesarosas que aquela que a pessoa abreviou, mas não existe uma pena eterna. Isso vai contra, inclusive, a noção básica de espiritismo, que para todos nós é destinado o reino dos céus. O tempo de cada um é diferente, mas a todos nós é destinado o reino dos céus. Deixa eu seguir aqui. Eu vou para as instruções dos espíritos, que tem a ver com pontos ligados à melancolia e ao suicídio, que até no final da semana passada eu disse que eu ia passar um pouco mais brevemente, mas eu acho importante colocar. Esse item chama Bem e Mal Sofrer. É o item 18. E diz o seguinte: a prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças. Como a recompensa, o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheias de tribulações. A todo momento, através de espíritos diferentes, as instruções convergem.
entre as aflições que nos são colocadas como instrumentos de desenvolvimento, de reforma íntima. E quanto maior as aflições, quanto maior você está preparado, aí vem a checagem, né, através das provas. Quanto maior é essa aflição, essa tribulação, sabendo que você está num planeta de prova, expiação, sendo imperfeito, maior será a sua evolução. O mal e o remédio. Item 19. Será a Terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para que aqueles que nascessem nesse vale de dor? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes de lágrimas e amargos de sofrer, e por mais agudas e profundas que sejam as vossas dores, voltem o seu olhar para o céu e bendiga o Senhor por ter querido experimentá-los. É aquele aparente paradoxo, aquela aparente contradição entre a pessoa agradecer e se alegrar pelas aflições que lhe são impingidas. Porque aparente, que a gente vem conversando disso há 2 semanas, da bem-aventurança, da aflição, da causa da aflição como instrumento, e da nossa fé viva. Até usou aqui, né? Esse termo eu gosto muito, da fé viva, que é o evangelho redivivo. Não é só uma fé passiva, uma fé que tudo aceita, que tudo abaixa a cabeça e é assim, assim, assim. É uma fé que busca melhorar-se, é uma fé que busca melhorar o entorno de si, é uma fé que o torna ativo. Como desencarnados, quando paráveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Por que agora murmura? Vós, que pedistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar luta com a tentação de vencê-la. Aqui, gente, só colocando menos algo mais próximo do que talvez seja mais meio no dia a dia. Isso aqui trouxe o filme do Nosso Lar, quando trata do que seria chamado do Ministério da Reencarnação, onde a pessoa, a depender do seu estágio evolutivo, ela participa ali da programação da sua encarnação. Então, aqui está dizendo, poxa, mas foi você que pediu, foi você falou que quer suportar, ali na hora de planejar direitinho, você falou que ia suportar, você queria, poxa, você estava ávido. E aqui está falando, você que falou que foi forte para suportar. Por que agora murmura? Você que pediu riqueza e glória, por que agora vem reclamar da tentação que você mesmo queria provar que ia vencer? E, ao final, que é esse tom mais forte de esperança, ao meu ver, se há tudo relacionado a lógicas mais que exigem um pouco mais de estudo, exigem um pouco mais de abnegação em relação ao orgulho, abnegação em relação à fé passiva, a uma fé ativa, curiosa, a uma fé, a um agir espírita. Se de tudo esses elementos não lhe forem suficientes, que sejamos nós convidados a simplesmente reconhecer que a felicidade não é deste mundo. É este o nome do item. A felicidade não é deste mundo. Diz o seguinte: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima de Eclesiastes. Abre aspas. A felicidade não é deste mundo. Fecha aspas. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais para a felicidade.
Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. O que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem como guia a ponderação, que por um ano, um mês ou uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. O que eu acho muito bacana nessa passagem que eu separei aqui, que eu estava lendo, isso aqui é uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que isso tem muito ligado ao que nós temos de condição humana, que é essa falta eterna que nos acompanha desde o momento do nascimento à morte. Em nenhum momento o homem se sente feliz plenamente. Primeiro, porque existe uma conjunção de fatores que os leva a entender que a felicidade é ligada a coisas materiais, a coisas que são a juventude, é a fama, é isso. Então tem esse ponto. Mas aqui está dizendo ainda os venturosos, ainda aqueles homens que são dignos de virtude e de aclamação, ainda assim essas pessoas não têm plena felicidade. Porque é uma condição humana. Aqui você não encontra plena felicidade. Temos lampejos de alegria, de satisfação, de uma paz com a gente mesmo. A gente se sente, às vezes, muito, vou usar essa expressão aqui, muito orgulhoso, né? Muito satisfeito com a nossa própria conduta naquele dia. Mas nós somos fadados a encontrar amarguras. Seja a olhar, se você de fato é bem-aventurado, um ditoso, seja olhar para algo que em primeiro momento você vai achar injusto. Olhar para uma situação de pandemia, onde várias pessoas estão perdendo a vida, olhar ao longo da rua e ver que cada vez mais pessoas estão em condição de rua. A cada hora que nós vivemos a realidade humana, existem fatores que nos tiram dessa noção plena de felicidade. E a felicidade não é deste mundo. Estamos aqui no planeta de prova e expiação. E clamar, exigir que as pessoas que estão em melancolia, que estão em desequilíbrio, simplesmente sejam felizes, para com isso. Olha quanta coisa tem para você ser feliz aí. Sim, eu também tenho muita coisa que, justamente, que de uma forma razoável, a gente tem um sentimento de desalegramento, de desapontamento. Isso é uma condição humana. Pelo contrário, a condição humana de aparentar-se sempre feliz, ela é uma condição que, até em termos de brincadeira, né, eu me lembro do Leandro Carnal até falando isso, eu tenho muito receio de pessoas que estão sempre felizes. Porque as pessoas sempre felizes devem estar, de alguma forma, desequilibradas em relação à realidade. Ela não está vendo a mesma realidade que eu. Ver algo que o desalegre, isso não faz com que você não seja bem-aventurado. Pelo contrário, desalegrar-se, ter tristeza momentânea com a perda de um ente querido e tudo, isso é uma condição humana. Agora, o que você vai fazer com isso, se você vai usar isso para expandir sua consciência, para ter certeza na justiça divina, isso é outro ponto. Bom, chegamos às 9h09. 9h02, né? Aqui no meu. Ainda que a gente tenha começado um pouquinho atrasado, eu só tinha um item a mais para tratar, mas eu acho que posso só pedir para vocês verem que são as respostas que São Luís dá. Vou fazer só as perguntas e sugiro que vocês busquem aí no Evangelho
segundo o Espiritismo, no capítulo 5, itens 27 a 30, as respostas do Espírito São Luís. As perguntas que são feitas a ele são as seguintes. Deve alguém por termo, por fim, as provas do seu próximo quando possa ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Próxima pergunta. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha, com o propósito de tornar a sua morte útil? E última pergunta. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um semelhante, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Então, aí, perguntas inquietantes que São Luís nos ajuda a pensar e refletir. Bom, agradeço, pessoal. Abro para considerações e fechamentos e qualquer banalidade. Beleza, Guilherme, obrigado, muito obrigado. Show de bola. Mais uma semana que, né, ao longo do caminho fui pensando um montão de coisa aqui. E o que você falou, eu só vou comentar um porque a gente não tem muito tempo. Sobre essa coisa, ninguém é feliz o tempo todo, né? Não tem como a gente pensar que é assim que funciona. O que a gente precisa promover na nossa vida é um equilíbrio dinâmico das emoções, né? Ou seja, você saber que tem hora que você vai estar um pouco mais para cima, outra hora você vai estar um pouco mais para baixo, né? Tem hora que você sente raiva, né? O que você não pode é ser dominado pelas emoções que você mesmo produz, né? A sua Você tem uma infinita capacidade de sentir coisas cada vez melhores, então você ser dominado pela raiva, pelo medo, não é? Ou pela alegria né, e ficar fora de si, não é? E perder a noção da realidade, não é? Tirar demais os pés do chão, isso é algo que a gente não deve permitir que aconteça. Então, realmente é promover um equilíbrio, né? Saber que tem hora para tudo, inclusive tem hora para chorar, faz parte, e a gente vai ser consolado, né? Tanto pelo Consolador prometido, quanto pelos amigos, né? Encarnados e desencarnados, pela nossa família, pelas pessoas que a gente ama, faz parte, faz parte. Eu acho que a resignação, acho que é a grande mensagem, né, que você tentou trazer, né? A necessidade da gente ser resignado diante dessas aflições que vão se formando inevitavelmente, mas cujo principal objetivo é realmente nos curar e nos fazer cada vez mais preparados para a felicidade, né? Guilherme, em primeiro lugar, cara, dizer para você que hoje você está inspirado, está amparado, porque simplesmente foi sensacional, cara. Gostei muito do que você colocou, principalmente nesse tempo atual, né? Dessa pandemia, onde as pessoas elas acabam, né, encontrando dentro de si um vazio existencial. Eu até sugiro, lembrei aqui quando você estava falando do livro Joana de Ângeles, né, Conflitos Existenciais, que é um livro muito interessante, em que ela fala do conflito, dos nossos conflitos, ela explica por que ele ocorre e muito mais, como fazer para você sair, né, desse conflito, dessa melancolia, dessa depressão. Hoje nós temos aí, é claro, a doutrina espírita, ela traz essa imensidão de informações que só, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente nunca se sente só, cara. Isso é muito interessante. Eu me sinto assim, estou falando por mim.
Eu sei que tem muitas pessoas que, às vezes, vê de outra maneira. Eu estou falando para o João. Eu nunca me sinto só. Com esses 2 anos aí de pandemia, eu nunca parei para pensar na pandemia em si, por que eu estou só, mas sempre estudando. Ou seja, a doutrina espírita dá todas essas informações que preenche a gente, preenche a gente. E aí eu encerro aqui, né, falando quando Jesus nos falou, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Então, esse reino de Deus é exatamente isso, é esse evangelho que a doutrina traz, que mostra para a gente, não nos dá força, aumenta a nossa fé, e sabe que a gente tem que dar o melhor da gente, e que o resto é com Deus. Se a gente fizer a nossa parte, o resto é com Deus. E Ele sempre dará novas oportunidades, como você colocou muito bem aí. Cara, muito obrigado aí pelo seu estudo, pela sua palestra de hoje. Valeu, cara. Oi, Ângela, acho que você tentou Ângela, falar aí, mas mudou sem querer. isso. Seu microfone está desligado, Ângelo. Na verdade, eu o desliguei porque estava fazendo barulho, desculpa. Mais cedo. Ele continua mutado, Ângelo. Desmuta você o microfone dela. Então, é porque eu solicito, eu não posso desmutar, eu posso solicitar para É desmutar. verdade. Beleza. Agora foi. Beleza. Aqui. Hein, Guilherme? Oi, Ângela. Está de parabéns. Um trabalho belíssimo que você fez. Assim, apesar de eu ter assistido só o final. Vai ficar gravado? Fica gravado? Então, eu vou assistir do começo depois. Eu achei muito bacana e, sobretudo, que você conseguiu, como que a gente vai dizer, trazer coisas que muitas vezes a gente pensa que são completamente separadas, né, apartadas de uma situação, e você, na verdade, foi trazendo junto, né? Então, essa coisa, quando que a gente não vai ter felicidade neste mundo, né? E, ao mesmo tempo, que a gente tem que se aproximar do reino de Deus, tudo isso é o Consolador, né? Nos relembrando o que foi prometido para nós e o que nós temos que fazer para alcançá-lo, né? Então, ficou muito legal a sua exposição por causa desses links que você conseguiu fazer com as questões outras, né? E até com questões materiais, às vezes, que a gente conseguiu fazer. Eu acho importante também que a gente, apesar de saber que não vai ter felicidade aqui, mas que a gente tem que estar sempre num caminhar, num preparar-se para o amanhã, para o novo mundo que vai ser o mundo espiritual, aonde nós vamos um dia chegar, né? Então, assim, esse trabalho, né, do autoconhecimento, né, da gente se vigiar e orar, todas essas coisas, estão aí nos dizendo como é que a gente deve se portar para poder chegar lá, né? Então, o caminho, cada um de nós vai fazer. Eu falo que nós somos como se fosse uma passeata, nós estamos todo mundo indo para o mesmo lugar, mas uns vão mais rápido, outros vão mais devagar, né? Uns não têm como andar, precisa ir numa cadeira de rodas, entendeu? Cada um tem uma condição diferente, né? E essa condição está colocada para a gente se aprimorar, exatamente para a gente se aprimorar. O que está faltando para que a gente possa ser melhor amanhã do que foi
gente. Né? Era isso. Show de bola. Obrigada. Pessoal, só se vocês não se importam, só para não estender muito o vídeo também, senão fica muito longo lá, só para a gente fazer a prece de encerramento, aí depois, se vocês quiserem, a gente fica mais 5 minutinhos aqui para bater um papo. Mas, enfim, falando, apesar da felicidade não ser desse mundo, a gente tem muito motivo para sorrir e se alegrar. E ser bem-humorado, tá? Tem que ser sisudo, não. E, ó, vou aproveitar, apesar dele não saber, que é o Jorge, vou pedir para ele fazer a prece, que ele é uma das pessoas que mais me arranca um sorriso despretensioso quando a gente está conversando. Jorge, se possível, você faz a prece de encerramento para a gente? Obrigado aí pelas suas palavras, Guilherme. Realmente eu não tenho nada a acrescentar às palavras do João, e da Ângela e do Anderson, né? Que se manifestaram. Foi muito, muito bom, foi brilhante o que você fez, né? E só me lembrei até de uma música muito antiga, que vocês provavelmente jovens não conhecem, que falava isso: felicidade não existe, o que existe são momentos felizes, né? E é isso, a felicidade é um conjunto de momentos felizes. E também acho que tem muito a ver com a expectativa de cada um, né? Porque tem tantas pessoas que não têm quase nada e que se consideram felizes, e tem outras que têm tudo e não se consideram felizes, né? Então é a expectativa de cada um, que tem a ver a sua humildade, a sua resignação, a sua visão de mundo, né? Mas isso, está de parabéns, Guilherme. Então vamos lá. Antes de mais nada, agradecer por estarmos aqui, a irmã Laura, os espíritos amigos, aos nossos anjos de guarda, que são muito pacientes, que estão sempre tolerando as nossas imperfeições, nos intuindo no nosso caminho. Agradecer pela semana que passou, com saúde, para todos nós que estamos aqui, para os nossos familiares, os momentos felizes. Eu, graças a Deus, esse fim de semana passado, por exemplo, tive momentos felizes. Minha filha, que mora no Rio, com minha neta, vieram para cá depois de um longo tempo, por causa da pandemia, né? Então, foi um momento feliz. Então, é isso que a gente estava falando. Agradeço a esses espíritos amigos que nos permitem estar aqui hoje reunidos, né? E que, como foi dito hoje aqui, né? Tivemos um momento delicado, estamos ainda passando por um momento delicado de pandemia, em que muitos tiveram depressão, tiveram problemas, alguns tantos suicidaram porque não aguentaram, houve um aumento da violência nos lares, abusos, enfim, enquanto que outros, como o próprio Guilherme citou, né, enquanto que outros aproveitaram, o João também citou isso, para uma introspecção, para uma reflexão, aproveitaram para estar mais juntos com a sua própria família, né? E desfrutaram desse isolamento social de maneira positiva. Então, nós agradecemos a essa espiritualidade maravilhosa por termos tido essa oportunidade e pedimos a esses mesmos espíritos que deem a resignação, a paciência àqueles que estão passando por aflições, que eles possam rapidamente superar isso, com a compreensão, com a resiliência para continuar, sem desistir pelo caminho, para alcançar, como nós conversamos hoje aqui, dias melhores, em caminho do reino de Deus, que é o que todos nós almejamos. Graças a Deus. Muito bem. Graças a Deus. Beleza, gente. Gente, eu vou pedir licença para me retirar, tá? Eu vou finalizar a ligação. Desejar a todos aí uma boa noite. Obrigado pelo